tratando. Beleza? Ah, você gravou a aula agora. Aham. Então, é isso aí. Agora, voltando, vamos lá. Considere o seguinte conjunto de 3 lâmpadas ligadas a uma bateria que assegura uma diferença de potencial de 10 volts entre seus terminais. Então, uma pilhazinha de 10 volts aqui. As lâmpadas estão indicadas pela sua resistência em ohms. Resistências baixas. A diferença de potencial também é baixa. Calcule a diferença de potencial entre os terminais de cada uma das lâmpadas. Certo. Então ele quer saber qual que é a voltagem aqui. Ele quer saber qual é a voltagem aqui. Quer saber qual é a voltagem aqui. Beleza? Uhum. Então tá bom. Então, para entender um problema como esse, você precisa entender os tipos de ligações elétricas que existem. Existe a ligação em série e a ligação em paralelo, tá bom? Sim. Por exemplo, você saberia dizer quem que está ligado em série aqui? Em série. Uhum. Um, B e C, né? B e C, sim. B e C estão ligados em série porque, assim, representando graficamente, uma perninha do B está ligado com uma perninha do C. Uhum. Ok? Isso. Uma perninha do B ligado com uma perninha do C. Então é em série. Por exemplo, o A está ligado em paralelo com B e com C. Porque a gente pensa B e C como uma ligação só, já que eles estão em série. E a gente verifica que uma perninha do A está ligado com essa ligação e a outra perninha do A está ligada com essa ligação também. Ou seja, eles têm as suas duas perninhas ligadas. Por perninhas a gente tem que pensar assim as ligações mesmo, esses fiozinhos aqui, entendeu? Uhum. Tá bom. Então, quando tu vê um sistema como esse, tu já sabe, né, que eles estão ligadinhos em paralelo aqui e esses dois estão ligados em série. Ok. Bem, por que eu estou falando sobre isso? Porque isso tem a ver com a diferença de potencial. Uhum. Pois a gente tem que decorar uma coisa. Em ligações em série, a corrente é igual e a diferença de potencial, que eu vou reduzir como DDP, ok? Se divide, vamos dizer assim. Divide não é uma boa palavra, mas porque se dividir se pensa que é igual, mas não é igual, né? Se share, se compartilha, né? A, Uhum. a diferença de potencial vai ser compartilhada ali entre quem tiver em série. E em ligações em paralelo, por exemplo, o A com aqueles outros dois resistores, a corrente se divide e a DDP é igual. Então é o contrário uma da outra, tá bom? É o Uhum. contrário uma da outra. A ligação em série, a corrente que é igual. A ligação em paralelo, a diferença de potencial que é igual. Tá bom? Ok. Bem, eu não sei o quanto já deu uma olhadinha na teoria, né? Mas entender o que é corrente, diferença de potencial e resistência Porque, é sim, importante, né? nesse meu livro de... Acho que já tinha te mostrado o livro, vou só ligar a câmera. Tu Para ver me se fica mostrou. melhor. Olha, nesse livro aqui, consegue ver? Uhum. Yeah. Esse é de Física e Química do 10º ano e 11º ano. Uhum. Só que ele é muito complexo. Eu, por exemplo, isso que o professor está dizendo de paralelo e em série, eu não sei onde encontrá-lo. Uhum. Sério. Os tópicos que eu tenho da física, porque nesse livro tem matérias tanto de química como de física. Na física do 10º ano, os tópicos que eu tenho é energia e a sua conservação. Uhum. Daí tem o subdomínio 1, energia e movimentos, subdomínio 2, energia e fenômenos elétricos, subdomínio 3, que é energia, fenômenos térmicos e radiação. Perfeito. Era para ter alguma coisa de circuito elétrico bem aí. Mas aqui não tem nada de circuito elétrico, Pois é. percebes? Aqui não diz nada. Então, e depois, quando eu vou ver o resumo que eles me pediram, não vejo nada aqui que diz sobre a energia. Se o professor abrir os temas que eu dei de física,
Não tem nada que diz da energia. Ah, é? Quer Não, eu dizer, acho que falou uma coisinha ou outra de energia lá no PDF que você me enviou. Eu tava lendo aqui antes da aula ele. falou da energia do oscilador, nos movimentos oscilatórios, falou da energia mecânica também, Pois é, né? Não falou de energia. Peraí, energia mecânica falou? Onde que tá escrito isso? no tópico 3. Campo gravítico. É, Ah. energia mecânica. Conservação de energia mecânica, é isso. Isso tem a ver com aquele final da primeira conta que fizemos. Sim, ou seja, nesse domínio 1, eu sei que eu tenho que estudar, né? Porque no resumo aqui pede energia mecânica, então eu tenho que saber tudo sobre energia e sua conservação, né? Uhum. Pronto, Isso aí tem que saber, é uma das matérias mais importantes da física. ok. Isso aqui eu vou ter que estudar melhor. Beleza. Agora, a minha preocupação é não estar a decorar fórmulas que não são necessárias para não estar a perder tempo. Por isso que eu pedi ajuda do professor, para me ajudar a ver quais das principais. Porque senão eu vou estar a perder tempo a decorar uma fórmula que nem está aqui, por exemplo. Porque esse subdomínio é complexo da energia e sua conservação. Há fórmulas que se calhar não está no resumo dos tópicos. Entendeu? Aham, É. beleza. Bem, Uhum, vamos lá. Voltando aqui, só para continuar essa análise, né? O que é corrente, né? A gente tem que definir bem essas coisas, senão tu não vai entender nada que eu falar. O uhum, que é corrente, de VDP e resistência, né? uhum, Bem, corrente. Como o próprio nome diz, né? Corrente tem a ver com um fluxo, né? Que nem a corrente de um rio. Às vezes o uhum. rio está com uma corrente muito forte. Né? Vocês falam corrente de rio aqui também, né? Sim, nós Né? falamos também, sim. Quando o rio é muito violento, né? A água passa muito rápido, a gente fala que tem uma corrente alta. Sim, em Cabo Verde também se fala, aqui também. Uhum. Perfeito. Isso Então, deixa de corrente. falar que a pessoa foi levada pela corrente. Isso, exatamente, Sim, exatamente. fala-se também. Então, isso a gente faz então a analogia aqui ao circuito elétrico. A corrente é o fluxo num de água, de elétrons, que passa ali pelo fio que tu está trabalhando, pelo circuito que tu estás trabalhando, ok? Sim. Então, é a quantidade de elétrons passando por tempo. Isso é corrente elétrica. Ok, Quanto mais elétrons passando no mesmo tempo, né, maior a corrente. ok. Então você aguenta um pouco de elétrons correndo pelo seu corpo, mas se você pôr a mão num fio desencapado com 300 amperes de corrente, a unidade de corrente é ampere, tá bom? Vou até colocar aqui, ampere, Uhum. você morre. Diferença de potencial, o que que é? É a energia que faz esses elétrons se moverem. Eu já vou dar uma explicada melhor sobre isso. Isso é medido em volts, o mesmo volt da tomada. Sim. E a resistência é uma medida de dificuldade para a passagem dos elétrons. Uhum. Ou da corrente, melhor dizendo. Bem, vamos pensar o seguinte. Quando a gente vê uma bateriazinha dessa, a gente tem um sinal de mais e de menos aqui normalmente, que é o polo positivo e o negativo. Que nem quando você pega uma pilha, né? Tem o polo positivo e negativo. Sim. Mas quem é que fala para a corrente, né, sair pelo polo positivo, passar pelas coisas e depois voltar para cá? Por que que isso acontece, né? Parece um negócio muito intuitivo quando a gente está ali mexendo no objeto, mas não é tão intuitivo assim. Uhum. O motivo para tu entender bem o porquê que ela sai do positivo e vai para o negativo aqui por convenção tem a ver com o problema que a gente estava vendo agora há pouco. Vamos pensar uma coisa mais genérica, um morro. Se a gente coloca uma bola aqui, ela não tem uma tendência de sair daqui e ir para baixo? Sim. Muito bem. Por quê, né? Porque na natureza a gente tem essa ideia de que os objetos sempre querem ficar na situação de menor energia. É algo que a gente repara. E essa bola aqui em cima, ela está numa situação de alta energia potencial. Ela tem MGH aqui, certo? Como a gente estava vendo no outro problema. Ela tem Uhum. uma altura MGH aqui.
E, como eu acabei de falar, na natureza, todos os objetos querem ficar em situação de menor energia, né? Não é muito mais gostoso ficar deitado numa cama sem ficar estudando? É da nossa natureza querer isso. Às vezes a pessoa é tão viciada em estudar ou fazer qualquer outra coisa que a situação de menor energia dela é ficar fazendo essas coisas. Então, é assim que funciona. A ideia é, essa bola quer sair daqui. Ela quer vir aqui para baixo, porque aqui embaixo a energia potencial vai ser zero. Porque é o chão, não tem energia, não tem altura, então não tem energia potencial, ok? A bola cai pro chão, beleza? Sim. Bem, normalmente, né, essa energia potencial aqui a gente vai definir como positiva. Uma energia potencial positiva. É mais 10 joules, mais 100 joules, não sei. Mas o zero aqui é menor que isso. Então, por isso, ela quer ir lá para onde é menor. A mesma coisa está acontecendo no circuito. Veja, os elétrons estão aqui numa situação de maior energia. E eles querem ir para a situação mais tranquila para eles, a de menor energia. Por isso, eles vão passar por todo o circuito até chegar lá. Beleza? Tal qual a bola quer sair aqui de cima para chegar lá. É a mesma coisa, é o mesmo serviço. Beleza? A ideia é Sim. essa. Então, essa é a analogia que tu vai usar para entender o que é a DDP. É essa diferença de potencial que leva eles para lá. Da mesma forma que a diferença de potencial gravitacional é o que leva um objeto para o chão. Agora, com isso em mente, vamos fazer esse problema. Veja, se a gente quer saber a diferença de potencial entre os terminais, a gente vai ter que avaliar, então, coisas associadas a esse texto que eu escrevi aqui, ó. Que em série é de um jeito, em paralelo é de outro. Em paralelo, a corrente se divide. Mas se divide como, né? É difícil saber isso. Então, para que a gente consiga verificar isso, a primeira coisa que a gente vai ter que ver aqui é como esse circuito ficaria simplificado, para que a gente consiga verificar qual é o valor em cada situação, só simplificando. Então eu vou colocar aqui como uma resistência, e olha só o que eu vou fazer aqui, duas resistências por enquanto. Aquelas lâmpadas são essas resistências, beleza? Aqui é 20, ali era quanto? 15 e 5. 15 e 5. Isso. E aqui é 10 volts. E eu quero saber quantos volts tem aqui. Quantos volts tem aqui e aqui. Tá bom. A isso, eu não vou conseguir verificar isso, pelo menos. Bem, eu consigo só olhando, né? Mas eu vou ter que fazer uma conta para ti para te provar algumas coisas. A primeira coisa que a gente vai ter que fazer aqui é somar esses resistores. Mas eles estão em série. E a soma em série, ela é simplesmente você somar os resistores mesmo. Tipo, pega o valor dele e soma. Então vai dar 20, né? Porque 15 mais 5 é 20. Beleza. Então, deixa eu aumentar bastante aqui, que vai ficar feio. Olha só o que a gente faz. É assim que se faz circuito elétrico. A gente vai ficar escrevendo as coisas mais simplificadamente. Ok? Ok. Muito bem. Agora, só de olhar isso aqui, para te facilitar no dia, tu já pode afirmar que metade vai para um e metade vai para outro. Metade da diferença potencial vai para iria para um e iria para outro se eles estivessem em série, né? Mas olha só o que eu falei aqui sobre o paralelo. Ligação em paralelo, a corrente se divide a DDP igual. Igual. Então, como eles estão em paralelo, como esses dois elementos estão em paralelo, a diferença de potencial nos dois é igual. Então, é igualmente 10 para os dois, ok? É 10 para esse e 10 para esse, porque estão em paralelo, ok? Sim. Muito bem. Então, a gente pode dizer bem rapidamente isso, então. Como os dois resistores que criei estão em paralelo, a DDP é 10 volts para os dois. Então, no do meio, que é um resistor que existe, a gente já tem a resposta. Porque esses que eu criei aqui, né, eu criei somando. Depois eu vou ter que separar eles de novo para poder avaliar um de cada vez. Mas esse aqui eu já posso dizer que a de DDP é 10, então. Ok? Sim. Que ele, de acordo com a regra que eu acabei de te explicar, né, a gente verificou. Então eu vou dizer aqui que a voltagem em A é 10. Agora, para avaliar os outros dois, eu vou ter que verificar. Como os dois que transformei juntos em 10 volts,
como eles estão em série, essa DDP se divide. Então vai ser 10 volts para os dois, tanto para o de 15 quanto para o de 5, tá bom? Os dois têm 10 volts juntos, mas essa voltagem vai se dividir. Perceba que tem um cara que é 3 vezes maior que o outro, né? Uhum. Então, a gente poderia até dizer que a DDP desse cara vai ser 3 vezes maior que a de baixo. A gente poderia dizer que a DDP desse cara aqui é 3V', enquanto a de baixo é V'. Porque esse cara é 3 vezes maior que o outro. A gente poderia dizer dessa forma, beleza? Mas vamos explicar passo a passo, tá bom? Uhum. Então tá bom. Bem, então a gente já entendeu que aqui a voltagem junto dos dois é 10 volts. Sim, porque você dividiu Muito bem, isso 20, mesmo. 100. Então, com essa informação, a gente consegue, por exemplo, encontrar a corrente pela uma equação muito famosa chamada de Uri. Bem, eu vou chamar de V igual a RI, tá bom? Em Portugal eles costumam chamar mais assim. Que é que a diferença de potencial, ou seja, o V, é igual a resistência vezes a corrente. Tá bom? Isso aqui tem que decorar, uma das equações mais importantes da física. V igual a RI. Diferença de potencial igual a resistência vezes corrente, ok? 40 é pelo I? Isso, corrente é I. Isso mesmo. Eu vou encontrar a corrente nessa parte do circuito. Lembra que eu falei que quando é em série a corrente é a mesma? Sim. Então eu vou encontrar a corrente nos dois carinhas. Eu já sei que a V é 10, eu sei que a resistência dos dois juntos é 20, e eu sei que a corrente agora é o que eu quero achar. Eu acabei de achar que a corrente é meio ampere, Sim. ok? A corrente que passa por esses resistorizinhos é meio ampere. É a mesma nos dois. Ok. Muito bem. Acabei de encontrar a corrente que passa nos dois. Agora eu posso usar novamente V igual a RI para encontrar qual é a V de cada um dos resistores, que é o que o problema pede, né? Sim. Que é a diferença de potencial de cada um dos resistores. Então agora eu vou olhar só para o resistor de 15. Tá bom? Então eu vou colocar aqui, olha só. Diferença de potencial do cara de 15 é igual ao quê? RI. Olha como a gente usa muito essa equação, né? Pois. Vamos dizer assim, é a resistência do cara de 15 vezes a corrente do cara de 15. Uhum. A diferença é o que eu quero achar, então eu vou deixar aqui. A resistência do cara de 15, ó, é 15. E a corrente do cara de 15 eu acabei de encontrar, 0,5. É 0,5 para os dois. Sim. Bem, isso aqui é basicamente a metade de 15, que é 7,5. Ok? Sim. Muito bem. Daqui você já consegue deduzir qual Então, é a diferença de potencial do outro sem nem fazer conta. Porque se esse 10 volts, né? Lembra que era 10 volts? sim. Tem que ir para os dois, para esse maior aqui já foi 7,5. Então o que sobra para o outro é 2,5. Sim, porque ele Eu é. vou te provar usando de novo V igual a RI, essa equação mega importante. Uhum. Vamos Mas escrever aí. sempre, então, que fala de diferença de potência, eu tenho que usar essa equação. Isso, exatamente. Sempre é uma palavra meio forte, né, nas continhas, mas de modo geral, sim. Ah, Vamos ok. dizer Sim. assim. Às vezes ele vai te dar potência, daí é outra história. Só potência, não potencial. São coisas Uhum. diferentes. Bem, nós queremos encontrar esse cara, a ideia é que dê 2,5, né? Essa resistência aqui é 5 e a corrente era 0,5. Qual que é a metade de 5? 2,5. Pronto. Então acabamos de encontrar 2,5 volts. É que eu não coloquei a unidade. Tem que pôr a unidade, senão o professor vai dar errado, tá? Então Ah, deu o que a sim. gente esperava. Por acaso, lembro de um professor que eu tinha no ensino médio e ele descontava sempre quando a gente não colocava unidade. Tem que descontar. Isso aqui não E é ele fazia a mesma pergunta, então, é o quê? Banana e batata? coisa de professor chato, velho. Nossa, veio um professor chato. Ele usava isso. Ó, veja, achamos então aqui que a voltagem desse carinha é 7,5 e a voltagem do outro é 2,5. Lembra que eu tinha dito que um ser o triplo do outro?
Pois, e ali tá aprovado. De fato é, se tu multiplica as 2,5 por 3, vai dar 7,5, não é mesmo? Dá. Muito Exato. bom. Então tá, então provei aí, né, qual que é a diferença de potencial de cada um. Vamos recapitular, que são muitas contas, né? Primeira Uhum. coisa, tem que recapitular. Ligação em série, corrente é igual, diferença se divide. DDP se divide. Paralelo é o contrário. Corrente se divide, DDP é igual. Uhum. Tu já reparou uma coisa que vai fazer tu lembrar isso na hora da Professor, prova? Que desculpa, o DDP que o professor como é que se diz? interrompeu? Abreviou, é a Abreviei. diferença de potencial, né? Isso. Só para ver se eu estava no raciocínio certo. É aqui, ó. Diferença de potencial, DDP. Uhum. Pois tá. Já não aconteceu de numa arvorezinha de Natal você vê Uhum. que uma parte da árvore não tá piscando? Já. Daí o que que acontece? Você tira a lâmpadazinha que tá queimada e Uhum. volta tudo a piscar, né? Sim. Isso, era uma lâmpadazinha só causando problema. Por quê? Porque as coisas só vão funcionar se corrente elétrica estiver passando por elas. Então, Sim. por exemplo, tu tem um monte de lâmpadazinhas em série. Uhum. Só que se uma estragou, então parou de passar corrente. Tu tem um curto-circuito, a gente fala. E daí o circuito não fecha, não Eu, vai ter aquela diferença de potencial. Os elétrons não vão conseguir ir de A para B porque tem um buraco. sim. E para de funcionar. Daí você pode estar se perguntando, tá, mas às vezes a lâmpada de casa queima, as coisas não param de funcionar, às vezes uma tomada estraga e as coisas não param de funcionar. Justamente porque nem tudo está em série. Às vezes as coisas estão em paralelo também. Tem lâmpadazinhas que estão em paralelo. Então, apesar da corrente não passar mais por aqui, porque ela sabe que não vai conseguir chegar lá, vamos dizer Uhum. assim, né? Antropomorfizando elétrons, os elétrons vão vir para cá, sacou? E vão pelo outro caminho. É isso que acontece. Uhum. Lá no Brasil, antigamente, quando as casas eram mal feitas, quando uma lâmpada queimava, todo o circuito parava de funcionar. Porque eles faziam tudo em série. Mais fácil fazer em série, né? Daí agora não, as pessoas colocam agora em paralelo. Daí se uma queima, as outras continuam funcionando. Beleza? Ok. Por isso que a gente faz em série em paralelo às vezes. Pois. E tem uma coisa também que tu tem que lembrar da soma em paralelo. A gente não fez uma soma em paralelo aqui, Uhum. depois talvez tenha que fazer, mas a soma em paralelo é uma soma que diminui. A gente já vai falar sobre isso. Tá Porque bom. provavelmente ele vai pedir ele. Uma soma que diminui é estranho, né? Mas ele vai querer uma soma que diminui. A gente vai fazer isso na próxima já. Pois, porque a palavra soma dá a impressão que vai aumentar qualquer coisa. Mas pensa comigo, se eu e tu, digamos que eu limpe a minha casa em 1 hora, e tu É. limpa a minha casa em 1 hora e meia. Se a gente somar, não vai diminuir o tempo? Eu e você limpando, não vai diminuir o tempo? Pois De vai. limpeza da casa como um todo? Então é uma soma que diminuiu, certo? Uhum. Essa é a ideia da soma em paralelo. A gente já vai falar sobre isso. Ok. Voltando aqui. Louco, né? Muito louco isso. Corrente é a quantidade de elétron passando por um tempo. Então é o fluxo, como eu falei para você. DDP é aquela ideia de que a bola cai, então o elétron, pela mesma lógica, quer ir lá para o lado negativo. Uhum. Resistência, então, é uma medida de dificuldade. Né? Então tem aparelhos que têm uma resistência maior que outros. Né? Ou tu altera aquela resistência para algo acontecer. Lá no Brasil, a gente não usa chuveiro a gás, sabia? Ah, tu morou lá, tu sabe, né? É sim. Então tu não tinha medo de tomar choque naquele chuveiro elétrico? Eu tinha. Outra coisa também que no Brasil é diferente, vocês, por exemplo, tanto aqui em Portugal como em Cabo Verde, as bancadas da cozinha são fixas. Uhum. No Brasil, pelo menos no Sul, que é onde eu estudei, lá você comprava separadamente a pia da cozinha. Sim. E então eu achei, nossa, que louco. É loucura mesmo. As casas É, eram tudo largada lá, mas hoje pois, em dia as casas mais novas o pessoal faz pois, sob medida, né? eu morava numa kitnet. Ah, numa kitnet. É assim que fala. Sim. Kitnet bem pequena, então, com quarto, um É, banheiro. Uhum. yeah. Eu estudava no terminal Varanas, mas tive uma boa experiência no Brasil, gostei. Por acaso, tenho muitos amigos brasileiros que trabalhamos juntos, porque eu trabalho com a catering, O que é isso? é evento. Hum, Eu trabalho numa das melhores empresas de catering de Portugal, que é a Casa do Marquês. Já ouviu falar? Não, se calhar. eu cheguei há tão pouco tempo que não ouvi falar ainda. Pois, mas se chama Casa do Marquês. Então, nós fazemos serviços de... Tipo, eu de momento faço serviço de mesa. Eu sou chefe de turno. Tipo, quando tem um casamento, a nossa empresa vai lá, organiza tudo, desde a decoração, a montagem das mesas, a mise en place.
ao servir, a desmontagem, é tudo a nossa empresa. Poxa, Por isso que o meu horário é assim rotativo. Tipo, hoje eu vou entrar às 4 da tarde e só vai sair meia-noite. E cada hora é num sítio. É assim, cada hora num sítio. e é bem trabalhoso, né? Eu sei que esse negócio de É, casamento aí é uma correria nas é, partes de é trás, né? muito chato, é muito chato. E Uhum, pronto, muitas das vezes, o que me deixa em desvantagem com relação à preparação para o exame é que o meu tempo é limitado. E agora entendo. não, já pedi férias, que era para me concentrar só na preparação, mas não me deram. Complicado, tem jeito. Então, que nem hoje, eu tô assim um pouco distraída e cansada, porque eu cheguei madrugada em casa, sendo que eu saí Vixe, 10 das 11 da manhã do outro dia. tem que tomar muito café. Muito café e tentar focar. E eu Isso. acordei, se você percebeu, eu mandei mensagem às 7 da manhã, eu estava acordada 10 das 6 a estudar. Nossa, aí Tipo, não, hein? Não faz bem. pois, mas é só porque eu tenho medo de deixar tudo para cima da hora, entendeu? E Uhum. depois não conseguir. E querendo ou não, não foi barato a inscrição para maior de 23, Ah, foi é? Quanto é que é? 60 euros. Nossa. É 60. Porque assim, quando você vai concorrer para maior de 23, vai ser numa universidade, que é a Universidade de Lisboa. Uhum. Então você tem que pagar 60 euros, tem que fazer uma carta, que é é tipo uma carta de motivação para o júri. E o júri ainda vai avaliar a tua carta. Então a minha aceitaram. E na carta eu não contei que eu estudei no Brasil. Não falei nada. Por quê? Porque se eu falasse que eu já tinha frequentado o ensino superior, eu não poderia fazer exame de maiores de 23. Uhum. Porque eles não aceitam, eles aceitam só quem tem só o ensino secundário. Então, por isso eu omiti que eu tive acesso ao ensino superior. E eles não têm como descobrir, porque eles não têm nenhum documento meu. Nossa. E pronto, então eu quero não perder a oportunidade, tanto que eu vou candidatar. Tomara que eu consiga já nessa, assim eu não preciso ir para o exame nacional, que o exame nacional dá medo. É, é Exame assustador. nacional. Por isso eu quero me dar o meu máximo, mesmo que eu fique acabada, desgastada, tipo, de passar nessa. Sei que vai ser difícil, mas se eu me esforçar, eu posso conseguir. Não, mas você vai conseguir. Tem que se dedicar bastante. Também, eu não sei qual é o nível de concorrência que tem lá, né? É poucas vagas. O maior Ah, são 21 é sempre poucas? pouco. É. É, daí já não Às vezes sei. é 6 vagas, mas pelo que eu percebi, porque o meu nome já está na lista de quem vai fazer as provas. Pelo que eu percebi, era só eu e mais uma menina, que era o mesmo curso, Engenharia Telecomunicações e Redes. Era só eu e uma menina. Entendi. É, Bem, eu acho que vai dar tudo certo pra ti. Você tá bem, bem, tomara. bem interessada. Isso que Estou realmente importa. interessada e focando também, porque o Claro. trabalho que eu faço não é para qualquer um. É, imagino. Eu não aguentaria. Tem um joguinho que eu. Assim, quando você faz alguma coisa que envolva cozinha no seu trabalho? Faço. Assim, eu tenho multifunções ali. Eu, às vezes, fico nos bastidores, que é só no empratamento. Às vezes, fico como chefe de turno. Eu lidero um turno. Por exemplo, Nossa. o chefe de sala me dá 6 mesas para eu ser responsável. Então, eu sou a líder. Eu vou, tipo, ordenar as outras pessoas que vão trabalhar comigo como que vai ser o serviço, quantos pratos tenho que levar para cada mesa. Eu tenho que ficar responsável pelas restrições alimentares quando acusarem. Eu tenho que montar staff. O pessoal morrer, a culpa é tua, então. Fogo, eu estou feita. Tipo. E depois o pessoal fica chateado, porque às vezes, estão cansados, já chega, não sei o quê, e você tem responsabilidade. Pronto, Sim, não é complicado. fácil. É o tipo de coisa que vai moldando nossa personalidade, né? Pois, mas é necessário trabalhar. É, né? Pois, A gente não tem mais nossos papais pra cuidar da gente, é complicado. pois, e os meus pais, coitados, eles estão bem ansiosos para eu passar. Imagino. Porque eles sabem que eu vim para Portugal por causa disso, porque se não fosse, eu não estaria cá, eu estaria lá em Luxemburgo. Os meus familiares todos estão em França, Lux, porque lá se ganha Oxe. melhor. Lá ganha-se muito melhor. Eu estou aqui mesmo por causa da escola.
E tu, poxa, que legal, cara, tu ter parentes lá. Eu queria ter parentes em Eu países. tenho parentes em quase toda parte do mundo. Eu tenho parente nos Estados Unidos, Suíça, Alemanha, Bélgica, França, Luxemburgo, Portugal, Holanda. Tenho familiares Nossa, em quase toda parte. poxa, que legal, meu. Tenho muitos. Essa mentalidade os brasileiros não têm, sabe? É poucos que tem lá. Parabéns aí, de toda forma. Eu acredito que também sejam poucos onde tu mora também, né? Pois. Parabéns. E de vez em quando também vou para lá. Vou ver eles às vezes, mas só que no momento eu estou focando mais no exame e no trabalho, por isso eu não vou. Uhum, não, mas você vai conseguir. Bem, vamos terminar aqui. Sim. Calcule a corrente total. A gente já fez alguns cálculos de corrente, mas não é a corrente total. Uhum. A corrente total vai ser dado pela diferença de potencial total e a resistência total. Utilizando de novo essa maravilhosa equação que a gente usa para tudo. Ok? Nossa, já vi que eu tenho que decorar isso. Bank. Então, tu vai precisar da diferença de potencial total e da resistência total para conseguir calcular a corrente total. Bem, quem que é a diferença de potencial total? É essa coisa aqui, é o 10. É o que vem da bateria, 10, pronto. Uhum. Agora, a resistência total vai ser tu somar todos esses resistores. Uhum. Então, aqui, a gente já fez a soma desses dois. A gente fez a soma em série. Agora vai ter que somar, surgiu aqui com esse. E essa vai ser uma soma em paralelo. A soma que diminui, como eu estava te falando. Por isso que você disse. Isso. Então, deixa eu pegar isto aqui. Esse é o problema B, né? Diga. Eu não vou mentir que o professor explicando assim ainda parece tipo complexo, mas eu tenho que, como tá gravado a aula, eu tenho que ir resolvendo assim aos poucos para eu, porque o professor sabe isso de cor salteado, tipo, é o professor. Mas eu a ver assim e com essas fórmulas novas, parece-me uau. Será que eu vou conseguir? Pronto. Como eu tenho a aula gravada, eu também depois eu vou resolver sozinha. Isso, tens que tentar fazer sozinho, exatamente. É, Senão vai parecer que é óbvio enquanto estou fazendo e vai chegar na hora e não vai ser óbvio. não vai. É isso que eu tenho medo, por isso que eu vou. Uhum. Para calcular a resistência total, temos que fazer a soma em paralelo, pois a em série já foi feita. Que foi só fazer 15 mais 20, né? Então agora a gente tem que fazer essa soma em paralelo aqui, transformando esse circuito num cara só. Ou seja, esse Uhum. circuito aqui, ele vai virar isso que eu vou desenhar agora. Vai continuar a bateria aqui, só que vai ter um resistor só, tá vendo? Uhum. E daí a pergunta é, qual que é essa resistência? Essa aqui vai ser a resistência total, porque eu estou representando todas as resistências do circuito como uma só, ok? Uhum. Muito bem. Bem, para calcular, então, tu já entendeu que, eventualmente, para calcular a corrente, que é o que o problema está pedindo, né? O problema está pedindo a corrente, não está Uhum. pedindo a resistência. Mas para calcular a corrente, eu preciso da resistência. Então, como é que eu vou calcular a resistência? Como esses carinhas estão em paralelo, eu vou ter que fazer a soma em paralelo. Uhum. A soma em paralelo é assim, ó. 1 sobre resistência total igual a 1 sobre o resistor 1, mais 1 sobre o resistor 2. Ou seja, se tivesse mais resistores, tu somaria essas frações, entendeu? Uhum. Não é o caso, nós temos só 2. Então, quando for só 2, tem uma forma mais rápida de fazer isso aqui, para tu decorar também. R1 vezes R2 dividido pela soma. Multiplicação dividida pela soma. Ok? Uhum. Sendo assim, R1 vezes R2, as duas resistências, né? As duas medem 20. Essa aqui é 20, essa aqui também, depois que eu somei, deu 20. Sim. 20 vezes 20 dividido por 20 mais 20. Isso aqui vai dar 400 dividido por 40 dá 10. Sim. E isso é um padrão, tá bom? Toda vez que tu tem resistências em paralelo, que são iguais, a resposta vai ser metade. Se fossem 3 iguais, seria um terço. Se fossem 4 iguais, seria um quarto. E assim vai. Metade de 20 é 10, por isso que a resposta deu 10. Ok? Ok. Se não fosse por nada, eu ia só colocar 10, mas quando o professor pode pensar, se ela chutou e acertou. Pode ser. Daí eu não sei como é que é direito à avaliação lá, mas eu Não, mas recomendo que tem que sim. provar sempre. Pois é. Uhum. Ou você argumenta, né? A gente sabe que como a diferença de potencial é a divisão da corrente, da resistência, né?
É isso. Mas então é essa história, né? Imagina se eu demoro 1 hora para limpar minha casa e tu também demora 1 hora para limpar minha casa, nós juntos vamos demorar meia hora, certo? Pois. É o que tá acontecendo aqui, é uma soma em paralelo. Muito bem. É uma conta que a gente não consegue pensar direito, né? Tipo, quanto tempo vai demorar, né? Uma situação como essa. Eu fiquei me perguntando isso, tive que procurar no Google e daí que eu entendi o que era resistência em paralelo. Isso não faz tanto tempo, não. Faz 1 ano ou 2, né? Depois de toda a minha formação. Tem coisa que a gente não entende mesmo. Bem, agora que eu achei a nossa querida resistência total. Nossa, tá grande esse arquivo, hein? Tá grande, bicho. Nós Por isso vamos que jogar você aqui. tem que ver tudo isso depois. É. Você Professor, tem. Diga. quando a gente terminar o último exercício de física, tem como o professor me dar um exercício de cada de acordo com os tópicos de matemática? Porque agora a gente já vai ter terminado os exercícios de física. Tu não tens como pegar uma prova e fazer? Eu acho melhor do que eu ficar vendo exercício, né? Oh, pois, se calhar. Porque, né, vai, a Mas da prova prova a normalmente gente já eles. resolveu tudo. Não, mas tem outras, né? Tu disse Eu que tenho, era eu tenho do da ano IAV. passado. Tem que Ok. pegar as provas. Não, não, a da IAV não. Faz as para maior de 23, tá? Pega Não, antigas de maior de 23. não tem Isso. mais. Deve ter em algum lugar, né? Provas para maior de 23. Só procurar no Google, né? Tá bom. Porque se eu ficar inventando questão, né? Daí pode ser que não caia igual na prova. Mas se tu pegar uma prova antiga, pode ser que caia muito parecido, né? Uhum. Isso. Bem, mas ainda tem bastante coisa aqui nesse exercício, eu acho. Deixa eu ver aqui. Ok. Tem a C. Não é tanto. Tem a ser. A C está pedindo, já que são lâmpadas, né, para você indicar a intensidade luminosa, que é a potência, basicamente. Sim. Calculando a potência dissipada. Essa equação de potência dissipada é uma outra equação importante, a lei de Joule. Ou de Joule. Já que aqui em Portugal vocês falam francês, né? Não, acho que Julie. Yeah. Assim que eu lembro de ter aprendido em Cabo Verde. Uhum. Em Portugal não liga, eles inventam muito. São armados que falam línguas estrangeiras e não falam muito bem. É verdade. Eles não falam bem, é? Às Poxa. vezes nem todos falam, não. Eles são muito armados, mas quando ficam perto dos franceses, eles têm medo. Sentem-se rebaixados. Os tugas, eles têm nariz empinado, só connosco somos, tipo, brasileiros africanos. Agora, o pé de franceses e os outros, eles ficam pianinho. Fica piano, tio. Fica assim, pianinho. É desse jeito. Eu, quando ele começa a ver eles com muita arte, com muita basofaria, eu nem ligo. Basofilia? O que é isso? Tipo, basofaria é tipo, tá se achando. Ah, É, é uma expressão que usamos no crioulo, a minha língua crioula. aham. É, Poxa, eu achei legal isso da tua parte, porque assim, de modo geral, eu acho o pessoal aqui bem gentil, sabe? Eu fico pensando, aqui os brasileiros são tratados como se fosse português praticamente, mas se nem um português, todos, bem, de modo geral, mas se um português vai lá pro Brasil, ele vai ser muito zoado, assim, principalmente na escola. por causa do falar. Falar, Eu comportamento, fui, por né? exemplo, eu sou uma prova viva disso, por quê? Porque no meu país a língua oficial é portuguesa, Uhum. porque nós fomos colonizados pelos portugueses. Então, nós ficamos com uma péssima herança, desculpa eu estar a dizer isso, mas de ter a língua portuguesa como língua oficial, quando nós temos a nossa língua que podia ser oficializada. Ah, Para sim. mim, não Mas, é uma boa mas herança. a tua língua é tão pequena, né? Imagina, não ia ter nada na internet praticamente na tua língua. Agora, eu não digo nem por Portugal, né? O Brasil que enche de material em português na internet, poxa, eu acho que a segunda maior língua na internet é o português já. Então, mas tipo, eu gosto da língua portuguesa em si, mas eu gostaria que a minha língua fosse oficializada no meu país. Ah, Nem sim. todos precisariam saber falar crioulo, como também tem muitas línguas que eu não sei falar. Mas nada mais justo de que as crianças aprenderem na escola a língua que é da terra. Porque Sim. nós fomos escravizados por eles. Porque a gente ainda continua a ser escravizado. Porque nós continuamos a usar a língua portuguesa como língua oficial. Eu não gosto. Eu acho que uma das poucas Olha que eu estou heranças falando, boas, assim. eu sou descendente portuguesa. Meu avô era português. Ah, é?
Pois Então, é, mas falar assim, português é uma mais. das poucas coisas boas que sobrou, assim, de Portugal no Brasil, pelo menos, é a língua, eu considero. Assim, eu vejo, eu dei muita aula para angolano também, sabe? Uhum. E eu vejo uma diferença cultural gritante. Eles falam um português mais zoado. Não, não, eu considero eles, assim, os angolanos, muito mais culturais do que os brasileiros. Tem mais ligação com a história, entende? Eu acho sensacional, meu, quando eu dou aula para quem faz escola portuguesa lá em Luanda, eu acho absurdo, o nível é muito, muito pesado. Muito, muito pesado, mais pesado que qualquer outra escola brasileira. Então, eu Uhum. acho que tem, tem que ficar com o que é bom, né? A história é um negócio triste, às vezes, em algumas situações, mas a gente tem que buscar aquilo que é bom, não só na história do país, como na nossa própria, né? Pois. Eu acho que o português é uma das poucas coisas boas, e particularmente quem estuda inglês sabe que aquela língua é meio zoada, assim. Mas isso Pois. é outra coisa, né? É, Outra hora eu vou pesquisar um pouco da tua língua que eu nunca ouvi falar. crioulo você não vai encontrar na internet, porque ela Nada? não. Não. Quer dizer, você pode encontrar o, assim, o básico do básico, mas o falar e como que se escreve você não vai encontrar, porque essa língua não foi oficializada. Puxa. É. Por Quem sabe um isso, dia lá no Duolingo vai ter. olha, mas eu torço muito que um dia nós conseguimos falar a nossa língua, porque dá a entender que ainda a gente está escravizado. Estamos presos numa língua, quando nós temos a nossa, que nós só falamos em casa, porque na escola ninguém pode falar crioulo, Poxa. porque nós temos que saber falar português para quando nós saímos fora de Cabo Verde, para nós conseguirmos conviver, falar com as pessoas. Tanto que se você for para Cabo Verde, nem todo mundo fala português, principalmente os mais velhos. Porque é algo novo, né? Pois, porque é algo novo. Então há muita gente com escolaridade baixa, muitas vezes não é porque não quis estudar, por causa das condições precárias, Uhum. porque, pronto, não tiveram acesso à escola e não conseguem falar português. Eu entendo completamente. Não pode jogar as raízes fora, assim, sem dúvida. Mas também fica complicado. Imagina se tu não soubesse português. Pois, eu não falo português igual os portugueses, e me dizem, ah, tal coisa não é assim. E eu falo, olha, eu não tenho que falar igual a você, porque senão eu estou perdendo a minha identidade. Eu tenho que falar desse jeito, que é para você ver que eu não sou daqui. Eu não tenho que falar perfeito igual vocês. Gostei. Mas tem que fazer o mesmo com os americanos também, quando mandarem tu falar inglês direito, hein? Senão eu vou ficar triste. Ah, não, nem me fala, porque às vezes eu tenho que falar inglês ali no trabalho. Pois é. É chato, né? Eu Ó, de também acho. francês também, mas eu falo inglês, Francês? Poxa, francês. tu fala francês? Sim, Nossa, você tá em outro nível, hein? Um dia desse você me dá uma aula de francês, hein? eu falo. Que legal. Eu acho muito difícil francês. É bem mais bonito. Eu acho mais bonito o falar do que inglês. Ah, sem dúvida. Mas é É. muito, muito difícil. Eu não acho. Acho mais Sério? fácil. Uhum. Nossa, eu acho muito difícil. Então, tu me ensina então como é que é. Bem, e aí, consegue terminar essa conta? Agora não ficou tão difícil, porque tu tem a resistência de cada resistor. Se tu quer a potência que está dissipando, ou seja, no resistor A, que é a lâmpada A, você vai Uhum. colocar aqui a resistência do A e a corrente do A. Você tem todas essas informações, né? Sim, Claro, é só pegar e ver, né? Mas ahn, a gente achou essas coisas já, né? sim. Eu preciso da assistência de A e da corrente do A. É, sim. Só que Porque tá assim, aí, eu tô focando mais no que a professora está explicando, eu não tô anotando nada, que é pra não perder o foco, porque depois eu tenho acesso. claro. Então, se conseguir acudir um pouco mais para cima, eu consigo fazer Não, essa. é bem, a questão é que, de modo geral, a gente tem as resistências, mas a gente não calculou a corrente de cada um. A gente calculou a diferença de potencial de cada um antes. Então, para Pois. tu não ter que fazer outra vez o URI e encontrar a corrente de cada um, Uhum. você. Ou eu achei a corrente de cada um. Tenho a impressão que Não, não, sim. não, 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 não. Eu achei a corrente dos dois ao mesmo tempo. Mas a corrente dos dois ao mesmo tempo é a mesma, porque eles estão em série. Então é 0,5 para cada um dos que estão no canto, mas eu não achei a corrente do grandão. Então, quando você não tem todas as informações de corrente, você tem outra forma de escrever isso aqui. Você meio que coloca a equação do V igual a RI dentro desse I, e você vai chegar na seguinte equação: o quadrado sobre R. Nossa. Então, veja que essa equação também te dá potência, mas você não precisa da corrente. É só você colocar a diferença de potencial, isso a gente sabe, porque a gente calculou antes,
E a resistência também, isso a gente sabe porque a gente calculou antes, de cada um deles, né? Uhum. Até anotei aqui na figurinha, olha só. Ó, resistência 7,5, diferença de potencial 5. Isso pro resistor de 15. E a mesma coisa lá pro de 5, né? 2,5. Então deixa eu pegar essa figura aqui para já calcular desses dois. Depois a gente se preocupa com o outro. Ok. Então, por exemplo, pro de 5, que é o B, eu acho. O de 15 é o B. Então vou começar com o de 15. 7,5 ao quadrado dividido por 5. Tem que fazer essa conta. Depois o C, que é o menorzinho. 2,5 ao quadrado dividido por 5 também. E o A a gente tem as informações também? Tem. A gente tem que a diferença de potencial nele é 10. E a resistência dele era 10 também. Ah, a resistência desse cara aqui era 15. Coloquei 5 de maluco. Era 20 aqui o A. Isso, então tem que fazer essa conta, né? São continhas. Uma vez que você tem os valores, é só jogar na fórmula. Tá bom. Daí uma delas vai ser maior, né? Daí essa vai ser a que brilha mais. Ok. Nas claras contas eu consigo depois fazer. Essa parte ainda é tranquilo. Que bom. E isso são só duas questões de física. Ah, não, aqui é química. Não, de física é até aqui mesmo. Daí depois começa a química, mas a química, e com base no resumo que eu tenho, eu consigo chegar lá. Uhum. E também tenho um professor meu do ensino secundário, que é de química, que ele também, qualquer coisa, eu tiro dúvida com ele também. Ah, que bom. Sim. Então, a minha preocupação mesmo é mais a física e a matemática. Tipo, eu terminei o ensino médio com 18 em matemática, mas eu tenho me sentido tão burra às vezes em matemática, porque faz tempo que eu não fazia cálculos e pronto, esqueci fórmulas, mas com a explicação que o professor tem me dado e também com, tipo, com o meu interesse e determinação, estou assim mais confiante. Só tenho que praticar várias vezes até chegar o dia. É verdade. E estou fazendo um planeamento, tipo, de estudo, porque senão eu me perco, não sei por onde começar, tipo, e me gera muita ansiedade. Pra você A ter gente... noção, eu mal dormi quando eu cheguei em casa de madrugada e acordei, tipo, quase chorando, porque eu queria acordar mais cedo. Aham. Porque eu queria ter acordado muito mais cedo do Não, que... relaxa. Não tem nada mais importante que tu dormir direito, tá? Isso aí é mais Então, eu comecei a me importante. sentir culpada, não, por que eu não acordei mais cedo para estudar? E, tipo, bateu aquela ansiedade de saber que faltam 2 semanas. Sim, sim, sim. Não. Mas não faça isso, durma bem, porque dormir é o que mais ajuda a gente a aprender, né? Pois, é isso que a minha mãe também tem me dito, mas não é Isso, eu fácil. sei que é difícil, né? Mas. Bem, eu tenho um monte de formulário, né? Mas é que às vezes esses formulários eles vão muito além do que tu precisa. Esse que é o problema, sabe? Difícil, estamos a falar de física ou de química? Ah, Física. de matemática. Tudo, na real. Tem muitos formulários aqui. Mas às vezes vai muito além do que tu precisa, percebe? Daí não sei se vale a pena, né? Talvez, ó, o que eu posso fazer, o que eu acho mais interessante é o seguinte. Eu vou fazer o seguinte. Tu tem um e-mail do Google aí? Tenho o meu e-mail. Então escreve ele aí no WhatsApp, por favor. Ok. Eu queria te mostrar o primeiro exercício de matemática que eu disse que eu ia fazer sozinha, só para Aham. você ver se eu consegui atingir o... Certo, mas me escreve teu e-mail que eu vou liberar todos os meus materiais aqui que eu tenho. E lá tem um monte de formulários, tu pode pegar lá, vai ter vários, de todas as matérias. Uhum. Eu dou acesso aos meus alunos de pacote a mais de, sei lá, 5.000 reais em cursinho desse que se vende na internet, sabe? O Uhum. brasileiro adora vender curso na internet. É, Aí eu vou compartilhar aqui contigo, vou colocar tu aqui sim. como leitor. Daí lá vai ter, tu dá uma procurada lá em vestibular Enem, tem bastante coisa lá de... Você já viu meu e-mail? Sim, sim, já coloquei, agora o link já tá aí, já tá liberado para tu poder... Ok. Daí eu vou abrir. E tem formulários de física também? Tem de tudo? E tem especificamente aqueles que eu vou precisar de acordo com o tema? Sim, sim. Ok. Bem, se tu procurar no Google, talvez seja até mais rápido, né?
Por exemplo, você falou ali energia, né? Formulário energia, física, equações, sei lá. Pô, tá ruim demais o Google ultimamente. Física. Tipo, que nem no primeiro tema, fala só de mecânica de sistema de partículas. Daí tem que saber o que é trajetória, isso eu já sei que tipo, podemos ter trajetória circulínea ou retilínea, de acordo Uhum, com a direção que a partícula vai tomar. Eu tenho que saber todas as leis de Newton uhum. e, tipo, Ó, eu para física 1, se tu souber o que eu vou te mandar agora, já tá assim, 1000% já bom, sabe? Só uhum. deixa eu salvar aqui, que, meu Deus, cara, não sei o que tá acontecendo com esse Google ultimamente. Professora, então fica a faltar só aquele exercício, tá? De física. A penúltima, acho. Não, eu já tenho a resposta. Já Porra, que tem. merda, não tá salvando isso, cara? Que saco. Oh, meu Deus. Ele Uhum. salva de um jeito bugado aqui, JPEG. Ah, ok. Agora foi. Já vou te mandar a resposta lá. Aqui tá o formulário. Ó. É isso aqui. Se tu Tá bom. souber essas aqui para a parte de mecânica, já tá nota 10 já. Tá muito bom. Mecânica. São só, essas aqui são Mecânica as tem, principais. tem que saber tudo isso. Isso. Agora, como é que eu vou aplicar eles? Ah, é. A minha Daí. parte é interpretação. Por exemplo, o professor consegue ler e saber, olha, aqui é a segunda lei de Newton, aqui é a fórmula da resistência, aqui é a fórmula da corrente elétrica. Tipo, a minha dúvida é truques para interpretar, saber onde jogar cada fórmula. Daí é complicado, porque tu tem que conhecer bastante os exemplos, né? Pois. Daí não tem como. Para tu saber isso assim, tu tem que ver muito exemplo mesmo. Nos livros que eu uso tem bastante exemplo. Depois tu pode dar uma olhadinha. Ok. E também tá Ah, no Drive, né, que você me sim, enviou. está lá. Você pode ir lá em física básica, que daí vai estar lá os livros, tá? Tô te Sim. mandando aqui um outro formulário Mas eu também. consegui encontrar um exercício parecido com o que a gente resolveu da inclinação da bola. Aí Tá no eu. livro. Uhum, Tá no livro da preparação para o exame. certo, que bom. Ó, te mandei aí a resposta, daí tu tentas fazer ele. Provavelmente lá vai estar a solução também. Te mandei a resposta daquele que faltava, uma resposta teórica, tá? E é isso. Bem, tomara que tu vá muito bem no exame. E se precisar de alguma outra coisa, é só me falar, beleza? Sim, eu queria só que o professor confirmasse aquele exercício que eu falei que eu disse que eu fazia sozinho. Erra de matemática, a primeira. Peraí, eu só vou te mandar para você dar um check e é isso. E Uhum. ver se ficou certo. Peraí, e já tá. Ai, Jesus, a minha cama tá desfocada. Ou então, se o professor abrir o enunciado, eu vou te dizer só o valor. E o professor vê se é mais fácil, se calhar. Alô, professor? Alô?